Olá, gente! Eu sou a professora Joyce Mesquita e estamos aqui para mais uma aula de matemática. Roda a vinheta! Ok, então vamos continuar com a nossa aula de geometria. Nós vamos continuar com o assunto de figuras semelhantes, ampliação e redução de figuras, figuras semelhantes e congruentes, tá? Só que a gente vai trabalhar utilizando exercícios. Nós vamos começar aqui com a questão 2, que diz: veja agora a redução da mesma foto A para uma foto C. Sem medir, calcule e responda. Letra A. Qual é a medida de comprimento indicada com interrogação na foto C? Gente, a gente viu na aula anterior que figuras semelhantes, elas têm medida de comprimento proporcional, certo? Então, esse lado aqui de 3 centímetros, esse lado aqui de 3 centímetros deve ser proporcional a esse lado aqui de 1,5 centímetros e o de 4 centímetros proporcional a esse que está com a interrogação, tá? Então, a gente vai montar aqui a proporção. A gente pode fazer assim, ó, 3 está para 1,5, assim como 4 está para interrogaçãozinha, que eu não vou usar a interrogação, vou colocar um X, tá? Então, tá montada aqui a nossa proporção. Ok, para resolver, a gente vai multiplicar meios pelos extremos, tá? Então, nós ficamos aqui com 3 vezes x, 3x, e 1,5 vezes 4, que vai dar 6. Então, o 3 passa para lá dividindo, a gente fica com 6 terços. Então, x aqui é igual a 3, né? Então, a medida que a gente está procurando é 3 centímetros, ok? Letra B. Como são as medidas de abertura de dois ângulos correspondentes nas duas fotos? A gente também viu que, por definição, esses ângulos, eles têm a mesma medida, né? Em figuras semelhantes, as medidas de comprimento são proporcionais e os ângulos são equivalentes, são iguais, né? Tem a mesma medida, tá certo? Então, letra B aqui, a medida de abertura de dois ângulos correspondentes nas duas figuras são iguais. Ok? Esse O aqui ficou meio torto, mas dá para entender. Letra C. Os dois retângulos dos contornos dessas fotos são figuras semelhantes? Vamos observar. Ó. Aqui ó, tem um retângulo, não vai ficar muito reto, mas é só para ilustrar, né? Meu Deus. Pronto, tá aqui os dois retângulos, né? Então, esses dois retângulos são figuras semelhantes? Para a gente verificar isso, a gente tem que verificar os ângulos. Aqui, ó, como são retângulos, tem ângulos de 90 graus. Aqui também vai ter ângulo de 90 graus, 4 ângulos, né? 4 ângulos retos. Então, aí a gente já viu o primeiro passo para ser uma figura semelhante. Os ângulos são de mesma medida, tá? E o contorno, né, a medida de comprimento aqui de cada um dos lados, eles têm que ser proporcionais, que foi o que a gente viu ali na letra A, que são proporcionais, né? A gente fez essa proporção para descobrir o valor aqui dessa interrogação, né? Então, nesse caso aqui, são duas figuras semelhantes. São semelhantes.
Pronto, vamos seguir então. E a próxima questão, terceira questão, diz: analise esses 3 cilindros e identifique os 2 que são figuras semelhantes. Bom, para ser figuras semelhantes, a gente já viu que é preciso que os ângulos sejam iguais e as medidas de comprimento sejam proporcionais, certo? Então, vamos observar primeiro os ângulos. A gente tem aqui como ângulo esse daqui. A gente tem esse ângulo aqui. E a gente tem esse ângulo aqui. Bom, se vocês observarem aqui, esse ângulo ele está bem mais fechado do que esse ângulo aqui. Professora, eu não percebi. Pois observe que esse ângulo aqui, ó, ele só vai tocar aqui a pontinha do vértice do retângulozinho bem aqui em cima. E aqui não. Passou o primeiro quadradinho, já toca. Ele tá bem mais fechado do que esse ângulo aqui da figura A, certo? E o A com o C, mesma coisa, ó. Eles estão a mesma abertura, ó. Ele só vai tocar aqui a pontinha do quadradinho depois que tá no segundo quadradinho, mesma coisa desse ângulo. Então, eles têm a mesma abertura. Então, esse ângulo aqui da figura C e o ângulo aqui da figura A, eles têm a mesma medida, tá? Esses ângulos têm a mesma medida, têm a mesma abertura, tá? Mas isso ainda não é suficiente para dizer que eles são semelhantes, certo? Então, a gente já sabe aqui que a figura B não deve ser semelhante por causa do ângulo aqui, que não é igual, tá? Não tem a mesma medida, certo? Mas ainda falta observar o segundo ponto. A gente tem que ver se os comprimentos são proporcionais, certo? Vamos observar aqui. Se a gente observar aqui, a altura desse cilindro aqui da letra A, ele tem 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos de altura e 2 quadradinhos de largura, tá? Da figura B, ele tem 2 quadradinhos de altura por 2 de largura, certo? E o do cilindro C, ele tem 2 quadradinhos de altura, mas ele só tem 1 quadradinho de largura, tá? Vamos observar então a proporção. Então, se a gente for colocar aqui A e B para ver se são proporcionais, vamos ver aqui, ó. Eu tenho que colocar 4, certo? Está para 2. Agora vamos à largura. A largura do cilindro maior é 2. A largura do cilindro menor, do cilindro B é 2, certo? Então, a gente tem que multiplicar meios pelos extremos e tem que dar o mesmo valor, se eles forem proporcionais. Então, 4 vezes 2, 8. E 2 vezes 2, 4. Então, não são iguais, então eles não estão em proporção. Figura A e figura B não estão em proporção, certo? E a figura A e a figura C? Vamos observar. Olha, a lateral do A é 4, a lateral do cilindro C é 2. Agora a largura. Largura do cilindro A é 2, largura do cilindro C é 1, certo? Multiplicando aqui meios pelos extremos, eu tenho 4 vezes 1, 4, e 2 vezes 2, 4. Olha só, deu uma igualdade, então A e C sim estão em proporção. Professor, e B e C? A gente já sabe que os ângulos não são iguais, não têm a mesma medida. Então, provavelmente, eles não são figuras semelhantes. Mas vamos testar se estão em proporção, tá? Vou pegar aqui B e C. A altura do cilindro C é 2. A altura do cilindro B, desculpa. E a altura do cilindro C é 2 também. Largura do cilindro B é 2. E largura do cilindro C é 1. Certo? Multiplicando aqui meios pelos extremos, 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 2, 4.
olha só, também não são proporcionais. Então, no caso aqui, as figuras que são semelhantes são cilindros A e C, ok? Vou botar o pinguinho aqui e vamos seguindo. Quarta questão. Examine essas figuras e forme pares de figuras semelhantes. Depois indique os pares de figuras que, além de serem semelhantes, são também congruentes. Então, vamos recapitular. Para ser semelhante, tem que ter a mesma forma, tem que ter ângulos de mesma medida e tem que ter o comprimento dos lados proporcional. Para ser congruente, tem que ter tudo isso, só que o comprimento dos lados tem que ser iguais, tem que ser de mesma medida, tá? Então, para começar, a gente vai organizar pegando aqueles que têm a mesma forma, certo? É o primeiro ponto aqui, eles terem a mesma forma. Então, aqui na letra A, a gente tem e a letra H também, eles têm a mesma forma, não é isso? Então, já são candidatos a serem figuras semelhantes. Como são circunferências, círculos, né? A gente está considerando aqui, a gente não vai considerar ângulo, né? Porque aqui o ângulo é de 360, eles estão dando uma volta inteira, né? Não tem ângulos, né? Bom, e a gente vai considerar só os tamanhos, se eles são proporcionais, certo? Muito provavelmente aqui também são proporcionais, porque do mesmo tamanho eles não são. Então, o primeiro par é A e H são semelhantes. Deixa eu melhorar aqui a organização. Vou separar aqui semelhantes. E aqui embaixo eu vou colocar as congruentes. Primeiro aqui vai ser A e H, certo? Se vocês observarem, aqui na letra E, a gente também tem uma circunferência, só que ela está um pouco achatada, né? Então, não tem o mesmo formato, certo? Aqui também em M, tá mais achatado ainda, também não dá para formar esse par, tá certo? Bom, vamos observar aqui letra F. Letra F, a gente tem um triângulo. E de outro triângulo aqui, ó, a gente vai ter a letra I. Também é triângulo. Ok? Então, também vai ter ângulo aqui de 90, vai ser um triângulo retângulo, certo? E aparentemente, ó, eles têm os mesmos ângulos, né? Como é que eu tenho certeza? A gente vai pegar um transferidor ou um compasso e medir essas aberturas aqui, tá? Pra gente ter certeza. Como eu tô um pouco limitada aqui de instrumentos, vocês vão confiar aqui em mim, tá? Então, eles têm os mesmos ângulos, tá? Então, há um forte indício aqui de que eles são semelhantes. A segunda coisa que vocês têm que testar é medir os lados aqui para ver se eles são proporcionais ou iguais, certo? Então, já vou antecipar para vocês que eles são semelhantes e, de forma mais específica ainda, eles vão ser congruentes. Os lados, deixa eu ajeitar esse F aqui, os lados deles têm a mesma medida. Então, eles são um caso especial aí de semelhantes, eles também são congruentes, certo? Vamos observar então agora. Devia ter começado aqui, A, B, C, né? Mas tudo bem, vamos aqui pro B. Ó, o B é um retângulo. Vamos observar se tem outros retângulos. Ó, aqui tem outro retângulo, letra D. Aqui a gente tem outra figura de 4 lados, mas eu vou considerar ele agora não. E vou pegar aqui o J, tá?
Vou pegar essas três, que são retângulos, ok? Então, ambos têm 4 ângulos retos, certo? Aqui, ó, letra D também, ó, 4 ângulos retos. Aqui, letra J, 4 ângulos retos, ok? Tá, então os ângulos, ok. E as medidas? Gente, se vocês observarem aqui, esse daqui é bem comprido e bem estreito. Esse daqui já é bem largo e mais estreito. E esse daqui, eu acho que tem o mesmo comprimento desse B, só que ele é bem mais largo, né? Então, nenhum desses três aqui vai ser semelhante ou congruente, tá? Porque não vai ser proporcional, muito menos vai ser congruente, tá? Letra C. A gente tem essa forma aqui que parece um T. E caçando aqui outra, a gente vai ter aqui letra K também, que é essa mesma forma. Só que um tá de cabeça para baixo e o outro tá de cabeça para cima, tá? Bom, se vocês observarem aqui, os ângulos vão ser os mesmos, ó. Ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus, ó. Vão ser os mesmos ângulos. Só muda que um tá virado para cima e o outro tá virado para baixo, certo? Então, são os mesmos ângulos. E se vocês tiverem a oportunidade de medir aí com a régua, vocês vão ver que a medida dos lados é proporcional, certo? Então, letra C e K também são figuras semelhantes, mas não são congruentes. Visivelmente, aqui a letra C é bem menor do que a letra K, tá? É bem fácil de visualizar isso. Então, aqui a gente já comentou sobre a letra E, né? E a letra M. Faltou letra G e letra L. Ó, então, vamos observar aqui os ângulos. Esses ângulos aqui, ó, se vocês observarem, eles vão ter as mesmas medidas. E esses dois ângulos aqui também vão ter as mesmas medidas desse, tá? Então, os ângulos, ok. E os lados, vocês medirem aqui e colocarem em proporção, vocês vão ver também que os lados são proporcionais. Então, letra G e letra L também são figuras semelhantes. Então, para concluir aqui, nós temos que essas figuras são semelhantes, A e H, F, I, C, K, G e L, e essas daqui, além de serem semelhantes, também são congruentes, que são F, I, I, certo? Vamos seguir aqui. Bom, gente, a próxima questão é do caderno de atividades, tá? Então, a gente vai utilizar o caderno de atividades aqui para fazer algumas atividades. Começando aqui na primeira questão, no capítulo 5 do caderno de atividades, diz o seguinte: observe essa figura em uma malha quadriculada. Letra A. Na mesma malha, construa uma figura 2, semelhante à figura 1, dada com razão de semelhança de 1 para 2. De 2 para 1, né? Então, o que ele está falando? Que essa figura 2, que a gente vai fazer, ela vai ter metade do tamanho da figura 1, tá? As medidas de comprimento dos lados vão ser de metade, certo? Então, vou medir aqui, tá? Esse tamanho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Essa lateral aqui mede 4. Então, como vai ser metade, eu já sei que essa lateral aqui vai medir 2 na minha figura. Então, eu vou aqui. Tá. Aí, ela vai descer aqui, certo? Se vocês observarem, ela vai descer duas diagonais, ó. Uma diagonal, duas diagonais de 2 quadradinhos. Então, aqui, na minha figura, ela vai descer só uma, certo? Já que é metade, tá? E aqui ela vai subir duas diagonais, tá? Então, ela também só vai subir
uma diagonal. Até que tá saindo mais ou menos, né? De novo, aí aqui ela vai descer 2 diagonais. Como é metade, vai descer só uma, certo? E aqui ela vai descer, ó, 2, ó, 2 laterais aqui do quadrado. Então, como é metade, só vai descer uma, certo? Aqui embaixo, ó, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai sair ter medida 6. Então, aqui embaixo tem que ter medida 3, ó. 1, 2, 3. Certo? Então, essa daqui é a nossa figura 2. Certo? Conforme ele pede aqui no item A. Vamos para o item B. Novamente, na mesma malha quadriculada, construa uma figura 3, semelhante a essa figura 1 aí que está em verde, com razão de semelhança de 2. Então, aqui a figura 3 ela vai ter o dobro das medidas da figura 1, certo? Lembrando que os ângulos devem ser os mesmos, já que é uma figura semelhante. Então, vamos aqui. Mesmo raciocínio, tá, gente? Aqui, a nossa lateral é 4. Então, a nossa figura aqui, ela vai ter de lateral tamanho 8, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Aqui, ela vai descer 2 diagonais. Então, aqui ela vai ter que descer o dobro. Vai descer 4, certo? Então, vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4 diagonais. Certo? Aqui, ela vai subir 2 diagonais, tá? Então, vai subir 4, ó. 1, 2, 3, 4. Gente, vai sair torto, porque eu tô sem régua, tá? É mão livre. E aqui, ó, vai descer mais 2 diagonais. Como é o dobro, vai ser 4, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Aqui ela vai descer 2 laterais do quadradinho aqui. Como é o dobro, eu vou descer 4, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Aqui embaixo mede 6, então aqui embaixo da minha figura tem que medir 12, ó. Então, vamos aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ficou parecendo que eu tenho mal de Parkinson, mas vocês entenderam, né? Então, é esse o tipo de raciocínio que vocês têm que ter para fazer esses desenhos, tá? Fiz questão de fazer devagarzinho por ser uma parte introdutória bem importante do nosso conteúdo. Então, letra B, ok. Vamos para a letra C. As figuras 2 e 3, elas são semelhantes? Vamos observar. Gente, os ângulos são o quê? Iguais, ó. Se você olhar esse quadradinho aqui, ó, esse ângulo aqui, vai ser igual a esse, ó. Esse ângulo aqui, também, ó, igual a esse. Esse ângulo, igual. E esse ângulo aqui também igual. Esse ângulozinho também igual, certo? Bom, então os ângulos são iguais, tá? Para ser semelhante, os lados têm que ser proporcionais, tá? Vamos ver então qual é a razão de semelhança. Vamos ver se eles são proporcionais. Eu vou levar em consideração essa lateral aqui, que mede 2, e essa lateral aqui da nossa figura 3 mede 8, né? A gente já tinha contado. E vou levar em consideração também essa parte aqui de baixo, tá? Essa parte aqui de baixo a gente viu que mede 12. E essa parte aqui de baixo a gente está vendo que mede 3. Vamos ver se elas são proporcionais, tá? Então, 12, ele quer da figura 2 para a figura 3. Então, 2 para 8, assim como 3 está para 12, certo? Então, vamos lá. Para a gente encontrar a razão de proporcionalidade, a gente tem que
Pra gente saber se elas são proporcionais, a gente multiplica meios pelos extremos, tem que dar o mesmo valor. Então, vamos lá. 2 vezes 12, 24. E 8 vezes 3, também 24. Certo, elas são proporcionais. Agora, qual é o coeficiente de proporcionalidade? Qual a razão de semelhança? A gente simplifica essas frações. Ó. Simplificando aqui a fração 2 oitavos, simplificando por 2, vai dar 1 quarto. E se você fizer a mesma coisa com essa fração 3 dozeavos, também vai dar 1 quarto, simplificando aqui por 3, certo? Então, a minha razão de proporcionalidade ou razão de semelhança aqui, que ele falou, vai ser de 1 quarto, certo? Vamos seguir, então. Opa. Então, segunda questão. Os pares de figuras descritas em cada item a seguir são semelhantes. Sempre, às vezes ou nunca. Letra A. 2 triângulos equiláteros. Gente, 2 triângulos equiláteros, eles vão ter os ângulos internos iguais, né? Os triângulos equiláteros, gente, eles têm a medida de lado igual. Então, as medidas dos ângulos internos também vão ser iguais, certo? Então, aqui, 2 triângulos equiláteros tanto vão ter os lados, todos os lados proporcionais, né? E vão ter os ângulos internos de mesma medida sempre, que é 60 graus, certo? Então, neste caso aqui, a letra A, os 2 triângulos vão ser semelhantes sempre. Ok? Letra B. 2 triângulos retângulos. 2 triângulos retângulos, a única coisa que eu sei é que para ser retângulo, eles têm que ter ângulo de 90 graus, certo? Mas isso não influencia em nada, não tem nenhuma influência sobre os lados, né? A única influência é que o maior lado tem que estar de frente para o maior ângulo, que no caso é o ângulo de 90 graus, né? Então, não necessariamente 2 triângulos retângulos vão ser semelhantes. Então, eles podem ser semelhantes sim em algum momento. Então, vou colocar aqui às vezes. Letra C. Um triângulo acutângulo e um triângulo obtusângulo, certo? O triângulo acutângulo, ele tem os 3 ângulos menores que 90 graus, certo? E o triângulo obtusângulo, ele vai ter um ângulo, certo? Maior do que 90 graus, um ângulo, tá? Gente, já começa aqui com o tamanho dos ângulos, certo? Como o tamanho dos ângulos não vai bater, então, neste caso aqui, eles nunca vão ser semelhantes, tá? Nunca. Letra D. 2 polígonos com o mesmo número de lados. Gente, 2 polígonos com o mesmo número de lados, eles podem até ser, né? Porque a gente pode pegar 2 triângulos, 2 quadrados, enfim, 2 pentágonos. Pode sim, em algum momento eles podem ser, sim, figuras semelhantes. Então, eu vou colocar aqui, às vezes. Letra E. Um triângulo e um quadrilátero. Começa aqui com a forma, né? A forma não bate. Um é um triângulo e o outro é um quadrilátero. Um tem 3 lados e o outro tem 4. Então, neste caso aqui, vai ser nunca, né? Nunca que eles vão ser semelhantes. Nunca não, né? Nunca. Letra F. 2 polígonos regulares. Depende, gente. Polígonos regulares, eles significam que tem os lados de mesmo tamanho. É semelhante ali ao caso dos triângulos equiláteros, certo? Em algum momento eles podem ser, sim. Nos triângulos equiláteros, eles são polígonos regulares, tá?
E dois polígonos regulares depende de quê? Se eles vão ter o mesmo número de lados, tá? Então aqui ele vai ser sempre, apesar de ser um triângulo equilátero ser um polígono regular, eles vão ser sempre porque a gente está pegando sempre triângulo. Aqui ele não especificou qual é o polígono. Então depende de qual polígono, qual par de polígonos você está considerando. Então, sim, dependendo do polígono, eles podem ser semelhantes, sim. Letra G. Dois polígonos regulares com o mesmo número de lados. Aí sim, é o que a gente falou. São polígonos regulares e tem o mesmo número de lados. Então, a gente recai ali no exemplo da letra A. Então, aqui é sempre. Letra H. Duas circunferências. Também, né, gente? Sempre. Tem a mesma forma, não tem ângulo, né, internos, um ângulo de uma volta inteira ali, uma circunferência, e o que vai mudar é só o tamanho do raio, né, da circunferência, então vai ser proporcional, tá? Letra I, dois polígonos congruentes. Gente, dois polígonos congruentes, eles vão ser sempre proporcionais, né? Já que eles são congruentes, e congruentes significa que há um caso especial de figuras semelhantes, então sempre eles vão ser figuras semelhantes. Letra J. Dois triângulos isósceles. Gente, dois triângulos isósceles, o triângulo isósceles significa que ele tem dois lados de mesma medida, então esse ângulo aqui, ixi, tá muito ruim esse desenho, deixa eu melhorar. O triângulo isósceles, ele tem esse lado e esse lado de mesma medida, e, portanto, esse ângulo aqui e esse ângulo também tem a mesma medida, tá? Esse é o triângulo isósceles. Eventualmente, sim, a gente pode pegar dois triângulos isósceles que são semelhantes, mas nem sempre isso vai acontecer, tá? Então, por isso, aqui a gente vai colocar as vezes. Letra K. Dois retângulos. Bom, de novo, gente. Às vezes, sim, pode acontecer de dois retângulos. Os ângulos já são garantidos, né? Que para ser retângulo tem que ter 4 ângulos retos. Então, os ângulos, ok. Isso vai depender do tamanho dos lados, do comprimento dos lados, certo? Então, sim, às vezes pode ocorrer. Mas nem sempre isso vai ser verdade, tá? Letra L. Um triângulo escaleno e um triângulo isósceles. Gente, o triângulo escaleno, ele não tem nenhum dos lados com a mesma medida. Já o triângulo isósceles, como a gente viu, ele tem dois lados que têm a mesma medida. Então, dois ângulos também com a mesma medida. Então, por aí você já tira que isso nunca vai acontecer. Letra M, dois triângulos retângulos isósceles. Ó, então misturou duas coisas, ó. Triângulo, retângulo. Aí ele diz que é isósceles. Então esse lado aqui vai ter a mesma medida desse lado. Então esse ângulo aqui vai ter a mesma medida desse ângulo aqui. Então, sim, esses dois triângulos isósceles vão ser sempre. Certo? Vamos seguir. Quarta questão. Desenhe as projeções ortogonais desse cilindro nos planos alfa, beta e gama. O que é isso? O que é projeção ortogonal? É como se eu pegasse e colocasse aqui, ó, uma lâmpada aqui em cima. Vamos a imaginação aqui com a minha lâmpada, tá? E eu colocasse uma lâmpada aqui em cima e eu visse aqui no plano gama, considera aqui como se fosse uma mesa.
em cima da mesa como seria a sombra que esse cilindro aqui vai fazer em cima desta mesa gama, né? Desse plano gama, certo? Como é um cilindro, gente, vou começar aqui, ó. Em gama, a sombra vai ser claramente o quê? Uma circunferência. Faz de conta que é uma circunferência, né? A projeção dela vai ser uma circunferência. Eu pintei aqui para ficar menos ruim, tá? Bom, aí aqui para beta, mesma coisa, a gente vai usar o mesmo raciocínio. A gente coloca aqui como se fosse uma lâmpada. Aqui. Acende. E a gente vai observar que sombra ela vai fazer aqui em beta, tá? Então, se a gente fizesse isso em beta, essa sombra ficaria assim, ó. Ok? E o mesmo raciocínio aí para alfa, como se a gente tivesse colocado aqui uma lâmpada, acendesse aqui, e a gente observasse qual seria a sombra que ia formar em alfa. Em alfa, a sombra ficaria bem semelhante à de beta, né? Isso é o que a gente chama, é o raciocínio por trás de projeção ortogonal, tá? Deveriam ficar as mesmas figuras aqui, tanto em beta como em alfa, tá, gente? Considerem que é a mesma coisa, é só pela limitação aqui de desenho, tá? Tô sem alguns instrumentos como régua, enfim, aí desenha na mão livre, o mais próximo que deu pra sair foi isso aqui, tá? Mas teriam que ser as mesmas imagens, tá? Tanto em beta como em alfa, ok? Espero que vocês tenham entendido, então, quarta questão. Vamos passar adiante. Quinta questão. Faça os desenhos das vistas de cima e de baixo desta pirâmide quadrada, tá? Então, a gente vai observar aqui, ó. Aqui o zoinho. Vamos observar aqui esta pirâmide de cima. Como seria a vista de cima? Essa pirâmide, ela tem base quadrada, né? Crê em Deus Pai. Peraí. Faz de conta que é um quadrado, tá? Para representar aqui os picos dela, né? A gente pode fazer mais ou menos assim, ó. Deixa eu melhorar. Acho que assim vai ficar melhor. Ficaria mais ou menos assim, digamos que está tudo reto, lindo, maravilhoso, certo? Então, a gente veria dessa forma aqui. Aqui está o vértice da pirâmide e aqui a gente está observando cada um dos vértices da base, né? Ok? Bom, e a vista de baixo? Olhando aqui de baixo, como seria? Seria o quê? Só a base ali, que é um quadradinho, né? Então, essa seria a vista de baixo, né? Olhando aqui, ó. O zoinho, ó. Faz de conta que isso é um olhinho, tá, gente? O olhinho aqui de baixo, tá? Vou botar até uns cílios aqui. Ok? É isso. Vamos seguir. Sexta questão. Um quadrilátero Q tem lados com medidas de comprimentos 18, 15, 30 e 21. Um quadrilátero Q2 tem medida de perímetro 105. Descubra quais as medidas de comprimento dos lados do quadrilátero, sabendo que Q1, tio, Q2. O que é esse tio aqui? Esse tio aí indica que eles são semelhantes, tá? Então, quer dizer que eles são proporcionais, certo? Beleza, como que a gente vai fazer isso?
Tranquilo, gente. A gente sabe que o quadrilátero Q1, ele tem essas medidas de lado. E o quadrilátero Q2, a soma das medidas dos lados dele é 105, tá? Qual é a ideia, então? Vamos calcular primeiro a medida do perímetro de Q1, tá? O perímetro de Q1, vou botar assim, ó, PQ1 vai ser igual a 18 mais 15 mais 30 mais 21, certo? 18 mais 15, 20 ou 33, 33 mais 30, 63, 63 mais 21, 84. Ok. E agora a gente vai encontrar qual é a razão de proporcionalidade. Como? Colocando essa medida aqui do perímetro de Q1 sobre a medida do perímetro de Q2. Então, a gente vai botar aqui, ó, P, perímetro de Q1 sobre o perímetro de Q2, certo? Perímetro de Q1 é 84 e o perímetro de Q2, ele já nos deu uma questão que é 105, tá? Se a gente simplificar aqui, a gente vai encontrar 4 quintos, certo? Bom, aí agora a gente vai calcular os lados, tá? O primeiro lado, ele tem que ser proporcional a esse 18 centímetros aqui, tá? Então, a gente vai chamar o primeiro lado de x. Então, vou colocar aqui, ó, 18 sobre x. E a nossa razão de proporção, a nossa razão de proporcionalidade vai ser 4 quintos. Então, vou igualar aqui a 4 quintos, certo? E a gente vai calcular o x multiplicando meios pelos extremos. Então, aqui vai dar 4x, 18 vezes 5 vai dar 90, e x aqui vai ser 90 sobre 4, x vai ser igual a 22,5. Lembra da unidade de medida? A gente está trabalhando com centímetros. Tá, o próximo lado, então, a gente vai repetir o mesmo processo. Ó. Vai ser 15, que é a medida do quadrilátero 1, e vou chamar aqui de y, vai ser a medida correspondente no quadrilátero, vai ser o lado correspondente ou proporcional ao lado do 15, tá? No quadrilátero Q2. E a nossa razão de proporcionalidade vai ser 4 quintos, certo? De novo, multiplica meios pelos extremos. Então, a gente vai ficar aqui com 4y, aí 15 vezes 5 vai dar 75, e a gente vai ter que y vai ser 75 dividido por 4, então y, se vocês dividirem aí, vai dar 18,75, ok? O próximo aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, 30, o lado do correspondente ao lado de 30 do polígono Q2, eu não sei qual é, vou usar aqui outra letra, vou usar aqui a letra Z, e a constante de proporcionalidade 4 quintos, tá? Mesma coisa. 4 vezes Z, 4Z, e 30 vezes 5, 150. Então, Z vai ser igual a 150 dividido por 4. Então, Z vai ser igual a 37,5, ok? E o próximo, gente, eu poderia só somar tudo aqui e subtrair de 105, mas eu vou fazer o mesmo processo, tá? Então, vou fazer aqui, ó, 21
vou escolher outra letra, W vai ser igual a 4/5. E a gente vai ficar com W vezes 4, 4W, e 21 vezes 5, que vai dar 105, certo? Então, W vai ser igual a 105 dividido por 4. W vai ser igual a... Opa, ajeitei esse igual. W vai ser igual a 26,25. Ok? Gente, então, esses são os valores, né? As medidas de comprimento dos lados do quadrilátero Q2. 22,5 centímetros, 18,75 centímetros, 37,5 centímetros, eita, como ficou feio, 26,25 centímetros, certo? Então, gente, a aula de hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido tirar todas as dúvidas de vocês. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever e caso persista alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente promete que vai responder tudo, tá? Um beijo e até a próxima!